Olá, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Estamos aqui novamente com mais uma live proporcionada pelo Instituto Racine, com tantos assuntos interessantes e atuais que a gente vem vendo aqui mesmo no Instagram. Eu vou me apresentar, então eu sou Natália, nutricionista, eu sou mestre em ciência na área da oncologia pela Fundação Antônio Prudente. Sou nutricionista na área oncológica há mais de 10 anos e hoje eu venho aqui apresentar uma nutricionista, colega muito querida, Letícia Carniato. Ela vai falar sobre um assunto super atual e bastante presente aí na rotina de quem atende, de quem atua como paciente oncológico, seja hospitalar, ambulatorial, consultório, clínicas, enfim. Dietas da moda na oncologia. Então, a gente tem um assunto bem recorrente, os pacientes sempre trazem aí pra gente perguntas, livros, prints do Google, com assuntos bastante diversos sobre a área. E muitas vezes a gente se pega ali naquela situação, será que é isso mesmo? Eu nunca ouvi falar. Então a Letícia veio para trazer um pouco para a gente para nos atualizar um pouco, né, sobre as dietas mais ditas pelos pacientes atualmente. Eu espero que todos aproveitem. A gente tem aqui aberto para vocês as perguntas, então durante a apresentação da Letícia, fiquem à vontade para fazer as perguntas e ao término eu farei a ela. Aproveitem, Letícia, muito bem-vinda. Vamos lá. Obrigada, boa noite a todos. Então, como a Natália já me apresentou, meu nome é Letícia Carniato, eu sou nutricionista oncológica, sou especialista em nutrição oncológica pela Fundação Antônio Prudente. Atualmente, eu sou mestranda em Ciências da Saúde, com ênfase em oncologia. Também sou especializanda em nutrigenética e nutrigenômica na prática clínica. Então, eu venho atuando, né, cada vez mais e aprimorando os meus conhecimentos na parte de oncologia, além de ser docente no Racine e também ser preceptora do programa de residência multiprofissional da Fundação Antônio Prudente. Eu vou compartilhar minha tela para a gente poder iniciar a aula. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dietas na moda, né? Como é que a gente deve abordar o assunto dietas no paciente oncológico? A gente sabe que, atualmente, esses pacientes, eles são bombardeados de informações, então eles chegam, muitas vezes, com um monte de dados, às vezes vem com bloco de notas do celular, cheio de perguntas, recebem orientações de amigos, de parentes. Claro que todo mundo traz esses conceitos pensando realmente no bem do paciente, né? Todo mundo quer cuidar do seu alguém, mas a gente tem que ter evidência científica, a gente tem que ter base para poder orientar esse paciente qual que é a melhor decisão para ele tomar nesse momento. Infelizmente, alguns colegas de profissão, né, desde médicos, colegas da equipe multi, às vezes também acreditam em informações que não são verdadeiras, e às vezes eles trazem isso para os pacientes. E isso acaba dificultando um pouquinho esse conflito. Então, como é que o nutricionista vai falar para o paciente que aquilo não tem relevância, quando talvez o médico dele, quando talvez uma pessoa que ele conhece, que realmente se curou do câncer, fazendo aquela dieta, seguindo aquela conduta. Então, muitas vezes gera um pouquinho de conflito e a gente tem que saber e ter base científica para fazer essa orientação de sim, tudo bem seguir desta forma, ou não, é melhor seguir de uma maneira diferente. Então, antes de mais nada, né, quando a gente pensa no câncer, a gente tem que entender o porquê que é importante falar de como é que deve ser a abordagem nutricional. Se a gente for olhar a estimativa de incidência de câncer, a estimativa gira em torno de 18 milhões de novos casos no mundo para câncer. E a mortalidade é quase 10 milhões de mortes causadas por câncer. Então, a gente tem boa parte da população sendo um paciente oncológico
e quase metade, né, dessas pessoas morrem por conta do câncer. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado na abordagem com essas pessoas. Então, eles estão mais próximos do que a gente pensa, né? Todo mundo conhece alguém que tratou, está tratando um câncer. Então, é importante a gente pensar dessa forma. Deixa eu só ver aqui. Então, quando a gente pensa na obesidade dentro do contexto de oncologia, a gente tem que lembrar que isso existe. Então, vou passar só um slide só para ficar mais fácil de contextualizar. Então, a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Então, a gente tem aqui diversos tipos de cânceres que são associados com excesso de peso e com a obesidade. Então, a gente tem desde tumores do sistema nervoso central, como meningioma, tireoide, esôfago, mama, mieloma múltiplo, rim, vesícula biliar, pâncreas, então, assim, ovário. Então, são diversos tipos de cânceres associados à obesidade. Então, não é que todo paciente oncológico é aquele paciente que desnutriu, que não tem um acúmulo de tecido adiposo. Então, isso acontece sim, e nós temos que saber trabalhar com esse paciente. Então, nós, com esses pacientes, nós devemos sim encorajar a perda de peso saudável, já que o excesso de peso é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. E, infelizmente, ter tido um câncer não é o passe de imunidade para não desenvolver um segundo tumor primário. Então, esse paciente, ele deve ser acompanhado e nós temos que, sim, pensar em como é que eu vou orientar esse paciente a perder peso. Então, essa orientação, ela vai ser baseada, né, dentro de um planejamento que vai gerar um déficit calórico e, consequentemente, vai propiciar a perda de peso. Essa perda de peso ela deve ser monitorada. Nós temos que garantir que esse paciente realmente está perdendo tecido adiposo, não que ele esteja perdendo massa muscular, já que a perda de massa muscular está associada aí a diversos pontos negativos. Então, é um mau prognóstico para o nosso paciente. Então, como é que eu posso encorajar essa perda de peso saudável, né? Como é que eu vou fazer isso? Muitas vezes a gente ouve o pensamento de que a dieta cetogênica é uma boa dieta, porque esses pacientes eles vão reduzir a sua ingestão de carboidrato, e o carboidrato ele vai virar açúcar, e o açúcar alimenta o câncer, né? Quem nunca ouviu falar nessa expressão? Mas a gente tem que pensar, a dieta cetogênica é uma dieta que vai propiciar perda de água, e isso acaba mascarando um pouquinho a perda de peso, porque se eu estou desidratando, eu vou subir na balança e vou ter a falsa sensação de que estou perdendo peso. Além disso, essa dieta ela é deficiente em diversos outros nutrientes, que é o que a gente não quer para o nosso paciente. Então, esse paciente pode vir desenvolver deficiência de vitamina A, B6, vitamina E, folato, cálcio, magnésio, ferro, potássio e fibras. E é uma dieta riquíssima em gorduras, principalmente gorduras saturadas e proteínas animais. Então, a gente já sabe que a composição dessa dieta não é benéfica para o paciente. E mais para frente a gente vai ver que essa questão de que o açúcar alimenta o câncer não é verdade. Então, essa não é uma conduta que nós devemos adotar com os nossos pacientes. Então, a forma que eu vou orientar o meu paciente a perder peso vai ser de acordo com o que os nossos guidelines e as nossas diretrizes nos direcionam a fazer. Então, se o paciente é obeso, está em vigência de tratamento antineoplásico, a gente tem que tomar cuidado com a perda de peso. Então, como eu disse, né, eu não posso estimular a perda de massa muscular, já que o paciente oncológico, ele vive no estado hipercatabólico, então o paciente que geralmente tem uma disfunção aí, ele não consegue comer a quantidade que ele precisa e muitas vezes ele tem a perda de massa muscular. Então, eu tenho que tomar cuidado com o meu planejamento, entender como é que esse paciente está reagindo ao tratamento. Essa perda de peso, ela tem que ser gradual. Então, se o paciente aparece hoje na consulta, na próxima consulta ele vem com 7 quilos, numa diferença de um mês, perder 7 quilos é muita coisa. Será que eu consigo realmente propiciar a perda de 7 quilos em um mês?
ou essa perda de peso foi em decorrente do tratamento, de uma redução da ingestão alimentar por conta do tratamento, então eu tenho que entender o contexto todo. Dietas com restrição energética eu posso orientar, desde que ela esteja atrelada a hábitos saudáveis. Então, não adianta eu simplesmente reduzir a quantidade de calorias do meu paciente, mas eu não conseguir montar um plano alimentar que forneça a ele a quantidade adequada de macro e micronutrientes. Além disso, é importante que o paciente receba uma quantidade importante de proteínas para a gente conseguir promover uma manutenção da massa muscular e, se possível, e seria o ideal que a gente conseguisse, é que juntamente com outros profissionais estimulássemos a prática de atividade física. Então, essa sim seria a melhor conduta para que a gente conseguisse abordar os pacientes obesos e que estão em tratamento oncológico. Então, qual que é a recomendação pelos guidelines pensando em paciente obeso? Então, pensando na oferta energética, nós devemos ofertar de 20 a 25 quilocalorias para cada quilo de peso. Então, uma regra de bolso, rápida e fácil para a gente conseguir entender o quanto eu posso ofertar, né? Qual que é o máximo e o mínimo se eu estiver pensando numa perda de peso. E se eu for seguir a recomendação da Braskem, não muda. Então, assim, mesmo se eu usar a do consenso do Ministério da Saúde ou a da Braskem, a recomendação é de 20 a 25 quilocalorias para cada quilo de peso por dia. E agora vamos destrinchar um pouquinho mais a questão da dieta cetogênica no paciente oncológico. Então, a gente observa profissionais adotando essa dieta em diversos momentos do tratamento, para diversos tipos de tumores, com a alegação de que o açúcar realmente alimenta o câncer. Então, qual que é o ponto que a gente está, né? O que a gente tem de evidência científica? O que foi levantado já até o momento? Então, a gente observa aqui nos gráficos que existem muitos estudos pré-clínicos sendo realizados com diversos tipos de tumores primários, sendo que a maior parte dos estudos são realizados com tumores de sistema nervoso central, porque a gente sabe que o nosso cérebro ele funciona basicamente à base de carboidratos e na ausência, né, do fornecimento de glicose, a gente vai conseguir produzir energia através de corpos cetônicos. Então, a ideia é realmente reduzir a oferta de nutrientes para o sistema nervoso central, pensando em redução do tamanho tumoral. Os estudos, eles vêm trazendo aí efeitos de ação antitumoral, então existe boa parte dos estudos trazendo essa resposta, mas vamos lembrar que são estudos pré-clínicos, e aí quando a gente entra nos estudos clínicos, a gente tem aí ainda o estudo com diversos tipos de tumores primários, só que não adianta eu ter resultados positivos em estudos pré-clínicos, mas eu não tenho a evidência aplicada em estudos com seres humanos. Então, estudos randomizados, duplo ou triplo cegos, onde eu realmente consigo constatar a eficácia dessa dieta. Nós não temos a evidência realmente concreta, então, por isso a gente não utiliza essa conduta. Então, nenhum estudo que conseguiu progredir mostrou que realmente há um benefício de gerar essa privação de glicose, que isso vá reduzir o tamanho tumoral. Isso porque a gente sabe que os tumores, eles são altamente adaptáveis. Então, o foco de um tumor é que ele consiga crescer. Então, ele vai demandar muita energia para que ele consiga crescer cada vez mais, só que ele é adaptável. Então, na presença de glicose, ele cresce com glicose, na presença de gordura, ele vai crescer com gordura. Então, ele consegue se adaptar ao meio onde ele está. Então, por isso que a gente não consegue comprovar a eficácia desse tipo de dieta. Muitas vezes esse tipo de estudo também randomizado, privando tanto o paciente, não são aprovados nos comitês de ética, então a gente não indica esse tipo de dieta, tá?
Pensando na dieta do Mediterrâneo, no paciente oncológico, então a gente tem que entender o que é a dieta do Mediterrâneo. Então, a dieta do Mediterrâneo é uma dieta muito saudável. Então, é uma dieta que tem como base vegetais, frutas, grãos, legumes, peixes, uma ingestão limitada, então ela não é restrita, né? Não é que não pode comer, mas o consumo é bem moderado de carnes e laticínios, ingestão moderada de álcool, e um equilíbrio saudável entre a gordura monoinsaturada, então a gordura boa, e a gordura saturada. Então a gente entende, né, nessa descrição que é uma dieta que contém os nutrientes e que contém de uma forma equilibrada a oferta dos grupos alimentares. Os estudos mostram que o segmento dessa dieta realmente vai reduzir o risco para doenças cardiovasculares e câncer, então, porque é uma dieta saudável. E aí ele mostra, assim, pensando em câncer, que realmente há redução da progressão de doença para câncer de próstata e que a gente tem dados prévios já de redução de morbidade e mortalidade por câncer quando as pessoas seguem essa dieta. Então, mais uma vez, é uma dieta saudável que contém todos os grupos alimentares. Então, não tem como a gente esperar uma resposta diferente, já que essa é a orientação que a gente vai preconizar para o paciente oncológico. Existe também dietas que são baseadas no índice glicêmico. Então, qual que é a ideia desse tipo de dieta? Então, que a gente pode ter uma resistência à insulina, então que o que a gente consome, o tipo de carboidrato que eu estou consumindo pode alterar a carcinogênese e, de uma forma geral, vai ser um risco para o desenvolvimento do câncer. O que os estudos mostram? Que dietas com alto índice glicêmico, geralmente são dietas que são pobres em fibras, ela vai influenciar, sim, o desenvolvimento da carcinogênese do câncer coloretal. Por outro lado, a gente sabe que o consumo de uma dieta rica em fibras, então o consumo adequado de frutas, verduras, legumes, o consumo de alimentos integrais são alimentos que ajudam na prevenção do câncer coloretal. Então, a gente não consegue confirmar que o índice glicêmico do alimento vá determinar um risco maior para o desenvolvimento do câncer ou uma melhor resposta ao tratamento. Não encontrei, em diversas bases de dados, estudos que associam essa dieta do índice glicêmico com outros tipos de câncer. Então, são estudos muito pontuais, estudos mais antigos, e que, já que são tão pouco estudados, a gente entende que também não há o benefício de avaliar o índice glicêmico para entender se um alimento é considerado saudável ou não. E sim se atentar à quantidade de fibras que essa pessoa vem consumindo. Um bom funcionamento intestinal, né, vai nos dizer, sim, que esse paciente pode ter um risco reduzido para o desenvolvimento do câncer coloretal. Atualmente, nós vemos o glúten sendo o grande vilão do momento, né? Então, muitas pessoas restringindo o consumo do glúten. A população oncológica não é diferente. Então, nós temos que pensar que o glúten ela é uma proteína do trigo, do centeio e da cevada, e que existem pessoas que não podem consumir o glúten. Então, são pessoas que possuem a doença celíaca. Então, são pessoas que a gente fala que são celíacos, e essas pessoas têm um risco aumentado de desenvolver o câncer de intestino. Porque quando essas pessoas consomem alimentos ricos em glúten, enfim, quando consomem um pão com glúten, bolachas, torradas, né, com base de trigo, essas pessoas geralmente têm um risco maior aí de desenvolver uma inflamação intestinal, uma diarreia crônica, e isso pode estar relacionado aí com um risco maior de desenvolver o câncer de intestino. Entretanto, se essa pessoa não possui nenhum tipo de intolerância ao consumo do glúten, não há nenhuma evidência de que ela vai ter um risco menor de desenvolver o câncer de intestino porque ela não consome glúten.
Além disso, os alimentos integrais, de uma forma geral, eles vão ter glúten. Então, assim, se eu for pensar num pão multigrãos, num pão integral, se eu for pensar na aveia, esses alimentos, eles contêm glúten, seja pelo próprio alimento conter glúten, ou como a aveia, por exemplo, que acaba contendo glúten na composição por conta de uma contaminação cruzada, ou seja, aquele alimento que é processado no mesmo local ou no mesmo ambiente que alimentos que contêm glúten. Estes alimentos, eles contêm uma quantidade adequada de fibras, eles contêm fitoquímicos antioxidantes e são bons aliados na prevenção do câncer, como a gente falou anteriormente, pensando na prevenção do câncer coloretal. Então, não faz muito sentido orientar esse tipo de dieta com a restrição de glúten para o paciente oncológico. Esse estudo, ele avaliou se há, né, quais são os benefícios e os aspectos negativos de seguir uma dieta sem glúten em pacientes que não têm doença celíaca. Então, a gente tem aqui o benefício, né, do segmento dessa dieta e os aspectos negativos, então as dificuldades que essa pessoa pode enfrentar. Se a pessoa tem uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, se ela tem uma predisposição aí a algum tipo de intolerância, alergia, doenças inflamatórias intestinais, então ela pode se beneficiar sim da ausência do glúten na alimentação, até porque ela vai acabar reduzindo também um pouco do consumo de fibras. Ela também pode se beneficiar se ela tiver algum tipo de sensibilidade ao glúten. Existem algumas condições mentais que os estudos apontam que há sim um benefício da restrição de glúten, mas não é o caso dos pacientes oncológicos. Fibromialgia, endometriose, obesidade, atletas de alta performance, então tem alguns pacientes específicos que podem se beneficiar. Entretanto, a gente sabe que restringindo o glúten, eu posso ter deficiência de outros micronutrientes. Os alimentos que não contêm glúten, eles geralmente contêm uma quantidade de gordura maior na sua composição. Então, o glúten, ele é responsável pela maciez, pela elasticidade de uma massa, por exemplo. Então, se eu tiro o glúten, eu preciso adicionar algum outro ingrediente que vá propiciar essa textura no alimento. Então, se a gente for pensar nos alimentos sem glúten, geralmente eles são um pouco mais crocantes, um pouco mais duros. E mesmo assim, eles contêm uma quantidade maior de gordura. Pacientes que têm dislipidemias, então também podem ser prejudicados por conta desse aumento da ingestão de gordura e da composição dos alimentos sem glúten. Pacientes que têm doenças coronárias, então, porque eles estão reduzindo a quantidade de fibras e aumentando o consumo de gordura, então também é um aspecto negativo. O custo dos alimentos sem glúten é sempre maior do que dos alimentos que não contêm glúten, então, pensando na questão de custo, vai ser um prejuízo para o paciente. E um outro ponto que nós temos que lembrar é que a alimentação ela está relacionada com o bem-estar. Então, não adianta eu pensar num plano alimentar perfeito, mas eu não consigo trazer para esse paciente um conforto. Então, assim, o comfort food, a questão de sentar, de poder comer, de sair. Se essa pessoa sair para se alimentar com outros amigos, né? A gente sabe que não é o que vem acontecendo na pandemia. Mas pensando no normal, se a pessoa segue uma dieta sem glúten, é em qualquer restaurante que ela vai conseguir manter o segmento dessa dieta? Então, a gente tem que, né, lembrar desse contexto todo. Então, quando a gente põe na balança os pontos positivos e negativos do segmento dessa dieta, a gente observa que benefício só existe se realmente a pessoa tem uma condição clínica, uma doença que é mediada pela presença do glúten. E aí sim, nesse ponto, a gente pode, né, fazer a restrição pensando realmente em qualidade de vida e bem-estar da pessoa, porque ela tem uma doença que necessita, né, e que obrigatoriamente tem a necessidade de fazer a restrição do glúten.
Então, qual que é a orientação? Quando que eu vou restringir o glúten para o paciente oncológico? Existe algum momento que eu vou falar, não, tudo bem, agora nesse momento eu posso retirar o glúten? Então, a gente pode pensar em restrição do glúten quando eu estiver pensando em manejo nutricional por conta de um efeito adverso causado pelo tratamento. Então, se esse paciente tiver uma diarreia, seja ela quimioinduzida, ou seja, aquela diarreia que acontece por conta da quimioterapia, ou esse paciente está com diarreia por conta da radioterapia, ou esse paciente tem diarreia por conta de algum procedimento cirúrgico, por conta de algum exame que esse paciente fez e ele não retomou ao hábito alimentar normal, por conta do uso de antibiótico de forma crônica. Nesse ponto, então, se o paciente desenvolver uma diarreia, eu posso fazer a restrição de lactose, glúten e sacarose, porque são alimentos que podem aumentar o peristaltismo, estimular o funcionamento intestinal e, consequentemente, piorar o quadro de diarreia. Mas essa restrição, ela é pontual, porque é um efeito adverso agudo, né? O paciente fez a quimioterapia, teve diarreia, passado algum tempo, ele vai se recuperar e a gente vai voltar com uma dieta normal. Então, né, é um momento onde a gente faz as restrições para realmente minimizar esse efeito adverso decorrente do tratamento. A lactose e o paciente oncológico, né? Então, o glúten é o vilão e a lactose perde para ele, mas ela também vem sendo muito mal falada, digamos assim, e as pessoas vêm restringindo cada vez mais o consumo de lactose. Então, existem pessoas que precisam fazer a restrição de lactose e não é incomum encontrarmos no mercado alimentos que não contêm lactose. Então, são aquelas pessoas que são intolerantes, então elas não conseguem digerir a lactose, então elas têm ausência da enzima lactase, e por conta da ausência dessa enzima, elas geralmente desenvolvem cólicas bem desconfortáveis e tendem a ter bastante diarreia quando consomem leite e derivados, por conta da presença da lactose. Existem estudos que vão relacionar o alto consumo da lactose com o risco do desenvolvimento de câncer de ovário, mas a evidência não é conclusiva. Então, como a gente não tem como concluir se sim ou se não, a gente não vai adotar esse tipo de restrição. Então, eu trouxe um dos estudos que vai associar, então, a dieta e o câncer de ovário. Então, é uma revisão. E aí ele levantou, né, os artigos e observou 36 associações entre os componentes dietéticos e o risco de desenvolvimento aí, piora do quadro de câncer de ovário. E aí ele observou 4 associações. Então, com o chá preto, com leite desnatado, com a lactose e com o cálcio. Mas elas foram apoiadas, né, por evidências fracas. Então, o nível de evidência científica é muito baixo, então não tem para que fazer esse tipo de restrição. Então, ele apontou o chá preto e o cálcio como redução do risco e o leite desnatado e a lactose como aumento do risco do desenvolvimento de câncer de ovário. Para que a gente possa utilizar estes alimentos, sejam eles para minimizar o risco ou para observar se essa pessoa desenvolveu o câncer por conta de um hábito alimentar, a gente precisa de mais estudos para que a gente possa embasar a nossa orientação nutricional. Então, no momento, não vamos utilizar esse tipo de orientação. Além disso, alguns estudos mostram que o consumo de produtos lácteos podem aumentar o risco do câncer de próstata, mas é um consumo maior do que o recomendado, então, né, e a gente não tem mais estudos recentes avaliando, então, qual seria essa quantidade que corresponderia a um alto consumo. Por outro lado, os níveis elevados de cálcio vai diminuir o risco, vai aumentar, desculpa, o risco do câncer de próstata e diminuir a regulação da formativa de vitamina D. Então, a gente vai ter um risco maior do crescimento tumoral
e metástase. Então, quando a gente tem um consumo alto de produto lácteo, porque a oferta de cálcio está acima do recomendado. Então, a gente geralmente não consegue ultrapassar os valores limítrofes aí do consumo de cálcio. Mas se a gente vai avaliar, vamos reduzir então o consumo de produtos lácteos, vamos reduzir o consumo de lactose pensando na redução do risco do desenvolvimento de câncer. A gente não tem evidência. E a gente tem a evidência positiva para o consumo de produtos lácteos e redução do risco do câncer de cólon. Então, a gente tem aqui como uma evidência forte, provavelmente reduz realmente o risco, então, a suplementação de cálcio e câncer coloretal. Então, aí sempre surge a dúvida, né? Mas a gente está falando que algumas pessoas dizem que tem risco do desenvolvimento de câncer de próstata, mas, por outro lado, reduz o câncer de colo retal. E aí, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer é manter o consumo de produtos lácteos e a oferta de cálcio dentro da recomendação. Então, a gente não vai exceder a recomendação dentro de uma dieta saudável. Então, eu não vou expor nem aumentar o risco do desenvolvimento de câncer. E, por outro lado, eu vou ofertar a quantidade adequada. Então, eu também posso auxiliar na redução do risco do desenvolvimento do câncer coloretal. E pensando na restrição de lactose, no paciente que está em vigência de tratamento, qual que é a recomendação? Em que momento que eu vou fazer esse tipo de restrição? Da mesma forma que o glúten, eu posso restringir se esse paciente vir a desenvolver diarreia por conta do tratamento, né, por conta da terapêutica que ele foi submetida. Então, considerando que também pode aumentar a fermentação, pode estimular o funcionamento intestinal. Então, no momento de diarreia, eu posso reduzir e restringir o consumo de lactose. Um outro momento é pensando na progressão da dieta para os pacientes submetidos ao transplante de células tronco-hematopoéticas e que desenvolvem a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, existe uma progressão de dieta conforme a tolerância e a adaptação desse paciente. Então, esse paciente, geralmente, ele vai começar com terapia nutricional parenteral, então ele não vai ingerir nenhum tipo de alimento via oral. E quando ele iniciar a dieta via oral, essa dieta ela tem que ser líquida, isotônica, sem lactose e sem resíduos, para que a gente consiga realmente avaliar se esse paciente está tolerando a dieta. Se esse paciente tolerar bem esse tipo de dieta, aí sim eu posso começar a progredir, iniciar com alimentos com mais consistência, e eu vou manter sem lactose, sem alimentos irritantes, sem ácidos, se possível, sem gordura ou com a menor quantidade de gordura possível, pequenas refeições várias vezes ao dia. E conforme esse paciente for tolerando, eu vou progredindo a dieta e eu posso reintroduzir a lactose e todos os alimentos que foram restritos. Então, considerando realmente no repouso intestinal e na progressão de dieta conforme a tolerância. Então, nesses casos, a gente pode orientar esse tipo de dieta. Em alguns casos de progressão de dieta pós-operatória, dependendo do protocolo, né, da instituição e do que é acordado com a equipe médica, os pacientes também podem fazer esse tipo de restrição de lactose, pensando principalmente em cirurgias que a fermentação pode prejudicar o pós-operatório. E aí, quando a gente fala um pouquinho, então, do que eu vou ofertar para o meu paciente, né? Eu vou ofertar, sei lá, eu vou comer um pão e esse pão é né, carboidrato que vai virar açúcar e aí eu estou dando energia para o tumor. É isso que está acontecendo? Então, a gente tem que tomar um pouco de cautela com esse tipo de afirmação. Eu gosto bastante desse estudo, é um estudo bem recente,
E aí, com essa frase, né, de que eu não sei quem que eu estou alimentando, a gente tem que lembrar, então, das adaptações metabólicas do tumor, então, que ele sempre vai estar em vantagem, porque ele é adaptável, então, ele se adapta ao meio onde ele está, com o intuito de sobreviver e crescer. Então, não adianta a gente mudar muito qual é o tipo de alimento que eu estou consumindo, pensando em reduzir a progressão tumoral. Esse tumor, ele vai crescer independente da falta de energia. Então, se o paciente resolver fazer jejum, né, ele está privado do substrato, o tumor ele vai utilizar outras vias metabólicas para conseguir energia. Então, lembra lá da faculdade, quando a gente aprendeu o ciclo de Krebs, e aí eu vou produzir energia, eu vou produzir ATP por meio da glicose. Na ausência da glicose, eu consigo fazer a quebra muscular ou a quebra de gordura para produzir energia. Então, o tumor ele consegue estimular essas vias metabólicas alternativas para conseguir energia. É verdade, sim, que 50% dos tumores preferem glicose, mas lembrem-se, eles preferem e não é a via única de energia. Não existem evidências que vão dizer que dietas restritas em calorias vão reduzir o crescimento tumoral, ou vão reduzir, ou vão impossibilitar que esses tumores aumentem, né, ou progridam. Isso também não é uma verdade. As dietas cetogênicas. A gente tem pouca evidência científica, então, como eu mostrei lá nos primeiros slides, a gente não tem estudos com relevância estatística, estudos com embasamento e que utilizaram realmente seres humanos para a gente avaliar se traz benefícios. Então, por esse motivo, a gente não deve recomendar. E a gente não tem evidências de dietas restritas em calorias, principalmente em pacientes desnutridos, e também não tem nenhum estudo que vai mostrar se o jejum intermitente vai reduzir a progressão tumoral, pensando na privação do substrato energético. Então, a gente observa, né, pelas conclusões desse artigo, que a dieta que contém todos os nutrientes vai ser sempre a melhor opção. Então, qual que é a recomendação de dietas para prevenção de câncer? Então, nós não temos nenhuma recomendação de dietas alternativas no tratamento do câncer. Então, não tem nenhum tipo de dieta que esse paciente precisa seguir para reduzir o crescimento tumoral, para ter uma melhor resposta ao tratamento. E lembrar, né, que essas dietas muito radicais, muito extremistas, elas geralmente vão privar o paciente de alguns nutrientes que podem levar à deficiência de micronutrientes e aumentar o risco do desenvolvimento da desnutrição. E aí, né, pensando, até o momento a gente está falando de alimentos pensando na redução do risco, enfim. E existe algum tipo de alimento que vai ter uma ação antitumoral? Então, a gente também observa, né, quem trabalha em consultório ou já viu algum tipo de programa de televisão falando que determinadas frutas, determinados chás têm ação antitumoral. Então, há um tempo atrás, a gente tinha muitas pessoas procurando noni, dizendo que o noni poderia trazer algum benefício para as pessoas. Então, ele é utilizado para diversas patologias, dislipidemia, diabetes, câncer, hipertensão, cicatrização e outras, ou seja, o alimento milagroso, né? Só que em 2007, ele foi proibido de ser comercializado aqui no Brasil, porque houveram relatos de hepatotoxicidade. Então, para a gente orientar o consumo desse tipo de alimento, a gente precisa de estudo científico. Então, mesmo sendo uma fruta, mesmo sendo só um chá, a gente tem que entender se esse alimento ele traz algum tipo de benefício, se esse alimento não tem nenhum tipo de interação droga-nutriente, para que a gente possa orientar. Então, não é um estudo que a gente vai se basear
como é o caso do Noni, né, para a Anvisa intervir e proibir a venda, então é porque realmente trouxe prejuízos para as pessoas que utilizaram. Esse outro estudo, então, ele avaliou o consumo de goji berry com o câncer de mama, né, por conta da sua ação antioxidante e antiproliferativa. O que o estudo fez? Ele pegou a goji berry seca, só que ele utilizou os extratos, tá? O extrato com 70% de etanol e com água. E ele fez alguns tipos de extrações, né? Então, polissacarídeo, o extrato, o polissacarídeo seco e o extrato total. E com esses compostos que foi feito o estudo. Então, o objetivo foi avaliar a atividade antioxidante e antitumoral da água total, livre de pectina e da fração de polissacarídeo da goji berry em 3 linhas de câncer de mama. E aí ele observou que o extrato livre de pectina tinha um maior teor de polifenóis e melhor atividade antioxidante e antineoplásica contra as células do câncer de mama. Só que aqui a gente está falando de um extrato livre de pectina, então ele conseguiu secar, ele fez todo esse tipo de extração, então ele tinha um controle do quanto de polifenol que ele estava ofertando para esse paciente. Na prática, a gente não vai conseguir ter essa percepção do quanto é que eu estou ofertando. Lembrando que, como a gente está falando de frutas, a quantidade de nutrientes que vai conter ali vai depender da safra, de onde ele foi produzido, então a gente não consegue ter esse controle tão grande quando a gente está utilizando esse alimento na prática clínica. Aqui é um estudo com chá verde, então ele foi avaliar as catequinas do chá verde, e aí esse estudo mostrou que o consumo, né, do chá verde, ele vai induzir apoptose, ele vai auxiliar, então, no controle celular e na morte daquelas células que não trazem benefícios, né, ou que podem ser prejudiciais para o organismo. Então, ele mostra, sim, né, benefício, como um complemento ao tratamento farmacológico e não como substituto, tá? Então, isso que a gente tem que lembrar e deixar bem claro para os pacientes. Muitas vezes eles substituem o tratamento. Ele, na forma de bebida ou de suplemento, ele pode ser utilizado e orientado. Não substituem a quimioterapia. Então, porque a gente já sabe que os polifenóis, ele vai trazer resultado promissor na prevenção do câncer de mama, pulmão, próstata, estômago e pâncreas. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade que esse paciente vai consumir, e existem alguns estudos que mostram que o consumo do chá verde, por conta, né, dos compostos e da região onde ocorre a ação do chá verde, que ele pode interferir negativamente com alguns tipos de quimioterápicos. Então, é um pouco complexo fazer esse tipo de orientação na prática clínica, apesar de ter a evidência do consumo benéfico e do efeito antitumoral dos polifenóis que contém no chá verde. Não é diferente da gente ofertar polifenóis provindos de outros alimentos. Então, aqui, nesse quadro, a gente tem alguns alimentos, a quantidade de polifenol na porção que está descrito e a ação anticâncer cardioprotetora, a ação contra alguns tipos de tumores. Então, a gente vê que realmente os polifenóis nos estudos mostram prevenção e benefícios com relação à sua ação antitumoral. Pensando, então, em polifenóis, sempre surge a dúvida da fitoterapia, né? Qual o cuidado da utilização da fitoterapia? A gente não tem recomendação segura, porque ele pode intervir, né, como eu disse, do chá verde, com medicamentos e pode impactar positiva ou negativamente nos tratamentos antineoplásicos. Então, para a gente orientar a fitoterapia
para pacientes que estão em vigência de tratamento oncológico, a gente precisa de mais estudos, porque a gente não tem estudos com essa população. E por conta do risco que existe, é muito difícil fazer trabalhos pensando em fitoterapia para pacientes que estão em vigência de tratamento. Quando a gente está atendendo esses pacientes, né, não tem como não ouvirmos algumas fake news, as principais que a gente ouve no dia a dia. O açúcar alimenta o câncer, que existem alguns alimentos que vão curar o câncer, como o cogumelo do sol, noni, graviola, chá de graviola, chá verde, que a dieta alcalina cura o câncer, que a água alcalina é o único tipo de água que o paciente pode consumir, que a gelatina vermelha vai ajudar a melhorar os glóbulos vermelhos do sangue, que o alho é o alimento mais importante para a prevenção do câncer, que água com limão em jejum vai melhorar a imunidade. Então, assim, existem muitos mitos e que a gente tem que desmistificar a cada consulta. Não existem alimentos milagrosos, então seria maravilhoso que a gente tivesse alimentos com superpoderes, mas isso não é uma verdade. Então, não tem um alimento que milagrosamente vá curar o câncer ou prevenir o câncer, né? Não é um alimento que vai ter esse, né, esse efeito e todo esse poder. O conjunto de uma alimentação saudável, um estilo de vida adequado, sim, vai prevenir o câncer e vai ajudar, sim, a uma melhor resposta ao tratamento. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa orientação nutricional. Então, quando a gente pensa em como é que eu vou orientar o meu paciente, eu tenho que fazer a diferença, a distinção do que é saudável e do que é terrorismo nutricional. Então, quando eu vou pensar numa dieta saudável, eu estou falando sim de um prato que contenha 50% de vegetais, 25% de proteínas, sendo essa proteína dividida em proteína vegetal e proteína animal. Então, a proteína dos feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, e também a proteína de origem animal. E 25% do prato da pessoa deve conter carboidratos. Arroz, macarrão, batata, mandioca, cará, inhame. Se a pessoa for optar por arroz ou macarrão, preferencialmente o integral. Essa é uma orientação de uma dieta saudável, mas a gente tem que tomar cuidado na hora de falar que tal alimento é um vilão e que essa pessoa não pode consumir o alimento de jeito nenhum, né? Então, aquela história de que tudo que é proibido é mais gostoso. Então, assim, tudo que não pode comer pode ser importante para essa pessoa, pode ser um comfort food. Então, ele vai preservar a qualidade de vida, a sanidade mental dessa pessoa. Então, né, ter um alimento que a pessoa gosta para consumir às vezes não é nenhum crime. Então, a gente tem que entender como é que eu vou orientar, em quais momentos eu posso liberar algum alimento que deveria ser restrito naquele momento. E já que a gente falou de diversas formas, né, de dietas que não tem muito sentido, a gente tem que lembrar que é sempre melhor prevenir do que remediar. Então, os 10 passos para a prevenção de câncer vão ser os passos que a gente tem que adotar e orientar sempre. Então, o paciente precisa manter um peso saudável desde o início até o término do tratamento, e não é fácil. Manter-se fisicamente ativo, então tentar manter as suas atividades diárias e, se possível, a prática de atividade física. Consumir uma dieta que contenha grãos integrais, vegetais, uma oferta de fibras adequada, com um consumo limitado de alimentos gordurosos, ricos em açúcares, como os fast foods, alimentos gordurosos, bebidas açucaradas, como sucos, refrigerantes, reduzir o consumo da carne vermelha e, se possível, não consumir embutidos, reduzir o consumo de bebidas açucaradas, de bebidas alcoólicas. Então, observe, né, como eu disse, não é que a pessoa não pode, em momento nenhum, consumir esses alimentos, é que o consumo deve ser moderado. Não existem suplementos para prevenção de câncer. Então, a fórmula mágica é a alimentação saudável, e nutricionistas têm, né, a chave de como é que a gente deve orientar uma dieta saudável.
Se essa pessoa for uma mamãe, amamente o seu filho, se possível. E após o diagnóstico, né, e após o tratamento também, as orientações são as mesmas. Seguir os mesmos 10 passos, sempre. Essas são as principais referências. Obrigada. Ótimo, Letícia, eu que te agradeço. Agora a gente fica aqui no bate-papo, né? Que é uma das partes também mais interessantes para a gente poder fazer essa troca aí de tanto conhecimento que foi apresentado. Vamos lá, uma coisa que, né, você colocou as fake news, as frases mais ditas e realmente são mesmo pelo público oncológico. E uma coisa que me chama bastante atenção é que, atualmente, né, como o próprio título de hoje diz, dietas da moda. E quando a gente fala de dieta, a gente não fala só de macro e de macronutriente específico, né? Então, a gente, com essa questão da pandemia, a gente vê muito paciente oncológico com excesso de vitamina D por conta própria, né? Eu vi que não entrou, mas eu acho que isso, não sei se você também tem essa percepção, se você queria falar um pouquinho até do risco, né? Que uma orientação tão generalizada para um público tão específico poderia provocar, né? Então, assim, quando a gente pensa em suplementação, na minha cabeça sempre vem aquele estudo da suplementação de beta-caroteno e o câncer de pulmão, né? Quando surgiu a questão de que o beta-caroteno podia auxiliar na redução do câncer de pulmão, todo mundo falou: agora, se eu fumo, eu vou tomar o suplemento e resolvo o meu problema. E pouco tempo depois, eles viram que as pessoas que fumavam e fizeram a suplementação com beta-caroteno, que era apontado como tinha sua possível ação antitumoral, tiveram mais risco de desenvolver, né, quando associaram o suplemento com o fumo. Então, assim, acho que o que é importante é que, mesmo se tratando de uma vitamina, que muitas vezes é só uma vitamina, é só, né, não é só isso, é muita coisa, né? Se existe para alguma função e o corpo precisa em situações específicas. Então, essa orientação geral e os rótulos chamativos, né? Ação antitumoral, ajuda na prevenção de não sei o quê. E aí as pessoas olham e falam: pronto, era tudo que eu precisava, né? Então, assim, a gente vê isso desde os complexos multivitamínicos. Esse complexo multivitamínico para o homem. Então, assim, qualquer homem precisa tomar, todo mundo precisa de todas aquelas vitaminas. Complexo para a terceira idade. Então, assim, eles especificam um público e quem não tem conhecimento acaba caindo na jogada de marketing, né? Então, acho que é um ponto que a gente precisa trabalhar muito ainda e no consultório muito mais, porque as pessoas vêm consumindo e aí você vai falar que não precisa na próxima consulta, ainda tô tomando, ainda tinha, eu ganhei, e assim vai, né? Eu acho também que faz diferença essa questão de focar mesmo, né, no público em que o nutricionista, no caso, pretende atender, pretende atuar, para que a orientação seja realmente adequada e certeira para aquele perfil de paciente. Porque às vezes a gente vê colegas bem intencionados, mas que fazem tantas restrições, a exemplo, dieta cetogênica, que tem sido muito utilizada por esse perfil de paciente. Muitas vezes, assim, eu tenho pego muitos pacientes que vêm com restrição de glúten e lactose, com orientação de profissional que não é especialista na área oncológica. Então, a gente vê que, às vezes, é realmente uma boa vontade, mas não está direcionado para esse perfil de paciente. E quanto isso faz falta na dieta e acaba atrapalhando, né, todo o plano alimentar do paciente, né? Eu acho que esse ponto da dieta cetogênica é bem complicado, porque restringe muito a alimentação, e aí a pessoa chega e fala: não sei mais o que comer, e mesmo aquilo que era gorduroso, que não era saudável, ela também já enjoou. E aí, quando você fala: então vamos voltar para a dieta, a pessoa não quer, porque foi uma orientação, eu sigo até hoje, eu tô bem, enfim, e aí a pessoa às vezes não consegue entender o todo, né?
que além da dieta você fez também para estar bem hoje? Será que foi só a dieta? E às vezes, né, moldar e sair daquilo que foi engessado lá no começo se torna um trabalho bem difícil, mas quando o paciente consegue, eu falo que é libertador, que daí ele volta a se alimentar melhor, tem prazer da alimentação e entende que não é só restringir, né? Que a gente precisa também comer os alimentos pensando no que ele vai me fornecer, né? Não é só o que o alimento tem de ruim, mas e todas as outras coisas que aquele alimento pode propiciar e trazer de bom, né? Então, acho que vai dentro disso. E aproveitando o gancho, né, da orientação, eu recentemente tive um paciente com a orientação de um profissional que não era nutricionista para o consumo de água alcalina. O purificador que alcaliniza a água Caríssimo. custava R$ 15.000. É. Então, assim, é absurdo como, além de todo o sofrimento, a pessoa se mobiliza para comprar um aparelho que o nosso corpo faz, sabe? Assim, você pode tomar água que o seu corpo não vai mudar o pH por conta da água que você está consumindo. Então, assim, acho que as pessoas precisam entender o impacto de uma orientação. O quanto ser um profissional da saúde falando alguma coisa, qual que é o peso que eu tenho disso? Eu realmente tenho bagagem? E tudo bem eu falar que não sei, eu vou te encaminhar para o profissional especializado, eu vou te encaminhar para alguém que trabalha com isso, porque vai te dar uma orientação certa, né? Não fazer o paciente gastar R$ 15.000, e aí quando ele chegou na minha frente, eu não sabia nem como falar que não era benéfico, porque falar assim, então, você rasgou R$ 15.000. É difícil falar também, né? Porque daí ela tá toda esperançosa, início do tratamento, e a gente sabendo que era uma quimio difícil, que ia ter diversos efeitos colaterais, e que a água alcalina não ia mudar em nada no que refletiria todo o tratamento, né? Todo o contexto que a gente precisava fazer de orientação a mais. Eu acho que é bem isso mesmo, né? A nossa responsabilidade enquanto profissional da saúde, seja a área que for dentro da saúde, é muito grande. A gente está falando com pessoas que estão, na maioria das vezes, em uma situação delicada, sem conhecimento sobre aquilo, afinal, é nosso papel passar o conhecimento, cada um na sua área, sobre aquela patologia e aquelas orientações. E o quanto a gente tem que fazer isso com segurança e com responsabilidade, né? Eu acho que essa é a palavra mais importante. Seja responsável por aquela orientação que você está dando na vida de alguém, né? Com E certeza. o paciente oncológico, ele já tem a gente já tem tanto manejo com efeito adverso por conta do tratamento, que para que restringir sem necessidade, né? Não há Uhum. necessidade de tirar o glúten e a lactose muitas vezes, aí alguém vai, faz a restrição, o paciente acredita, porque foi um profissional da saúde que orientou, e aí depois quando você vai colocar de novo, né, tem que reintroduzir gradativo, porque senão tem um susto ali, né? Formação de gases, enfim, é uma dificuldade justamente para convencer o paciente do correto, né? É bem complicado, né? Porque daí você reintroduz. Aí, se esse paciente volta com aquele outro profissional que não é nutricionista, então, né, ele pode manter o acompanhamento também. Ah, porque eu voltei. E aí fica aquele diz que me diz também aquela situação, né? A pessoa, se ela intervir, pode ser antiético, e aí o paciente fica no meio do fogo cruzado, porque está tomando frente de uma orientação que a gente já deu, já reintroduziu. E o outro lado, né? Ah, mas fulano fez e deu certo. Mas qual que era a condição clínica, né? A fulana tinha uma doença celíaca, fez a dieta com restrição de glúten e foi tudo Deu bem. certo. Mas tudo bem, porque essa era a conduta para aquela pessoa, né? Então, o que as pessoas precisam entender é que não é uma forma, não é uma receita de bolo, né? Aí eu tenho um paciente oncológico e a minha conduta vai ser essa. Não é uma receita, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, cada dia, cada paciente vai estar de um jeito e a gente vai montar um planejamento em cima da individualidade de cada um. Ah, eu gosto de comer maçã. Então dá para colocar maçã? Vamos pôr maçã. Não, eu não gosto, detesto. Só gosto de morango, então vamos pôr morango. Então, assim, um exemplo bem simples, mas é a individualidade de cada um. Não adianta a gente forçar o paciente a fazer algo que ele não gosta, porque ele vai seguir no começo, mas chega uma hora que é insustentável, tantas restrições e seguir algo que não gosta. Então,
né? A gente tem uma variedade tão grande, um acesso tão grande aos alimentos, né, aqui no Brasil, diferente aí de tantos outros países, e que a gente pode se apropriar disso e ir estimulando o paciente, e com a diversidade que existe, o custo diverso aí de diversos alimentos, a gente pode montar um planejamento individualizado e respeitando a condição clínica do paciente. Muito bem, perfeito. Muito obrigada mais uma vez, viu, Letícia? Obrigada. Bom, eu iniciei aqui, né, dizendo que eu sou nutricionista, especialista aí na área, mestre na área de oncologia, mas eu deixei de dizer uma parte aí bem importante que me deixa alegre, que eu coordeno o curso de pós-graduação de nutrição e oncologia aqui do Instituto Racine, e a Letícia é uma das docentes que fazem parte do nosso curso. Todos os docentes são super especialistas na área de oncologia, assim como a Letícia, e tem bastante prática e vivência. Então, quem tiver interesse aí em conhecer um pouquinho, acesse o site. Tem várias outras palestras, não só na área da oncologia, de nutrição e oncologia, mas com outros temas também da área da saúde tão interessantes quanto. Então, vale a pena buscar aí e aproveitar todo o conteúdo disponível para se atualizarem. Então, hoje é isso. Agradeço a Letícia mais uma vez, a participação de todos que estiveram aqui com a gente e desejo a todos uma boa noite. Cuidem-se e até a próxima. Tchau, obrigada pela presença.